Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de grego bíblico. Hoje, conforme prometido na última aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre a acentuação do grego bíblico. Lembrando que muitas coisas que nós falarmos aqui, muitas das regras que nós ensinarmos agora, admitem exceções. De modo que, normalmente no grego básico, no grego introdutório, nós aprendemos regras. E depois, quando nós avançamos mais no estudo do grego, nós vamos aprender algumas exceções para essas regras. Importa, então, antes de mais nada, aprender as regras, as principais regras da acentuação. Para aprendermos as regras de acentuação, nós precisamos lembrar de algumas coisas que nós falamos em lições anteriores. Então, eu vou colocar primeiramente aqui as vogais alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. São as 7 vogais do alfabeto grego. E eu vou colocar também aqui os ditongos próprios e impróprios. Eu normalmente gosto de colocar primeiro o iota, porque quando nós colocamos primeiro o iota, nós nos lembramos com mais facilidade a lista dos ditongos. Então, esses aqui são os ditongos, tudo bem? Ditongos, também chamado de ditongos próprios, né? Ou simplesmente ditongos, porque nós temos ainda 3 ditongos que são chamados de ditongos impróprios, tá? Que são esses ditongos que têm o iota subscrito, que não é pronunciado, como nós já falamos. Pois bem, então aqui é o seguinte, tá? Os ditongos, dentre as vogais, nós temos aquelas que são breves e que são longas. As vogais breves são epsilon e ômicron, tá? Vogais breves, epsilon e ômicron. As vogais longas são o eta e o ômega. Alfa, iota e y podem ser breves ou longas, a depender da palavra em consideração. Os ditongos, uma regrinha aqui, eu não lembro se Johannes Bergman trata aqui a respeito disso, mas para fins de acentuação, nós vamos considerar que esse ditongo ai e esse ditongo oi também são breves. Para fins de acentuação apenas, nós vamos considerar esses dois ditongos breves. E os demais ditongos, todos, ei, ui, au, el, u, eu, a, e, o, todos esses ditongos são longos para fins de acentuação, assim como eta e ômega e algumas vezes alfa, iota e y. De modo que apenas esses 4 são breves para fins de acentuação quando aparecerem em uma palavra. Tudo bem? Então, dito isso, nós vamos agora passar para a acentuação. Nós temos 3 tipos de acento na língua grega. Nós temos o acento agudo, que é semelhante ao nosso agudo em português. Nós temos o acento circunflexo, que pode ser escrito de 2 maneiras, tá? Algumas vezes você encontra ele assim, em outras ocasiões você encontra ele assim, tá? Esse é o acento circunflexo. Então,
você precisa ficar atento a essas duas maneiras de escrever esse acento. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui ele é escrito como um tio no português, mas ele pode ser encontrado também dessa maneira. O outro acento é o acento grave, que parece a nossa crase, mas não confunda, tá? Crase é uma outra coisa que a gente vai tratar um pouco mais adiante, tá? Então esse aqui é o acento grave, agudo, circunflexo e grave. Para fins de acentuação, o que é que nós precisamos saber? Vamos colocar aqui a palavra apóstolos. Apóstolos. Essa palavra aqui tem uma aspiração branda no início, tá? Para fins de acentuação, nós precisamos, então, ter alguma noção das sílabas. A palavra apóstolos tem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas. Tudo bem? Então, é uma palavra que tem quatro sílabas. A acentuação no grego sempre recai em uma das três sílabas finais, na última, na penúltima ou na antepenúltima, como no português. Última, penúltima e antepenúltima. Então, vai depender, é claro, do tipo de acento. Então, se a gente colocar aqui novamente os acentos, agudo, circunflexo ou grave. Começando do acento grave. Esse acento só pode cair na última sílaba. Ele não cai nem na penúltima e nem na antepenúltima. E pode ser tanto numa sílaba longa ou breve. A sílaba vai ser longa ou breve, a depender se a vogal ou o ditongo da sílaba é longo ou breve. Se a vogal for longa, a sílaba é longa. Se a vogal ou o ditongo for breve, a sílaba é breve. Tudo bem? O circunflexo pode cair na última ou na penúltima. Na última ou na penúltima. Porém, apenas em sílabas longas. O circunflexo jamais cai em uma sílaba breve. Tudo bem? E o agudo pode cair na última, penúltima ou antepenúltima. E assim como o acento grave, ele também pode cair na sílaba longa ou breve. Tudo bem? Então, essa é a acentuação com relação à posição da sílaba, certo? Mas temos algumas regras além dessas que nós precisamos entender. Tudo bem? Vamos então para essas regras. Primeiramente, vamos falar sobre o acento agudo. Se a última sílaba for breve, como é o caso dessa sílaba, da palavra apóstolos, a última sílaba aqui é um ômicron. E nós vimos que o ômicron é uma sílaba, é uma vogal breve. Então, essa sílaba é breve. Quando a última sílaba é breve, for breve, o acento pode cair, se for agudo, ele pode cair nessa antepenúltima aqui. É exatamente o caso de apóstolos. É uma palavra que é acentuada na antepenúltima. Deixa eu colocar aqui. Palavra apóstolos. O acento cai exatamente aqui na antepenúltima.
Isso só é permitido porque essa sílaba é breve. Se essa sílaba for longa, o acento agudo não pode cair mais aqui. Ele tem que se mover para a penúltima. Quando nós estudarmos declinação, vocês vão ver que algumas vezes a terminação da palavra muda. Por exemplo, a palavra apóstolos, no genitivo, é um caso que a gente vai ver mais para frente. A forma da palavra muda e nós temos então a palavra terminando, em vez de os, terminando com o ditongo u. De modo que o acento que estava aqui deve passar agora para cá. Então, nós temos, em vez de apóstolos, nós temos apóstolo, apóstolo. Tudo bem? Então, prestando bastante atenção aqui nesse fato de que se uma palavra termina com a sílaba longa, o acento agudo não pode cair na antepenúltima sílaba. No caso do acento circunflexo, nós temos uma regrinha também importante aqui. Vamos colocar aqui a palavra doulos, uma palavra que significa servo ou escravo. Vejam que a última sílaba é breve, tá? E doulos é acentuado com o acento circunflexo aqui no ditongo U, doulos, tá? No ditongo, o acento vai para a segunda vogal. Caso essa sílaba, em vez de ser breve, seja longa, o acento circunflexo não pode mais existir aqui na penúltima, ele tem que se tornar um acento agudo. Então, vamos supor essa mesma palavra também no seu caso genitivo, né? Muda do os para o u, o acento não pode ser mais circunflexo, ele tem que ser agudo, tudo bem? Então, se a última sílaba for longa, a penúltima sílaba não pode ter um circunflexo, ela só pode ter um agudo. É exatamente o que acontece aqui. Então, vocês têm que prestar atenção que algumas vezes o acento vai precisar mudar, dependendo da mudança aqui da forma da última sílaba, certo? No caso do acento grave, o que nós temos é, vamos supor, ele dá o exemplo aqui dessa palavra, né? Christos. Ela normalmente é acentuada dessa maneira aqui, Christos, com um acento agudo nesse ômicron aqui final, na sílaba final. Mas, se depois da palavra Christos vier uma outra palavra acentuada, ele dá o exemplo aqui desse verbo. Quase eu não dou conta aqui de escrever. Esse acento agudo vai se transformar num acento grave. Então, o acento agudo da última sílaba, lembrando que é somente na última sílaba que o acento grave pode acontecer, ele vai se transformar em acento grave apenas se a próxima palavra, né, for também acentuada. Ou seja, apenas se essa palavra aqui, que tem um acento agudo na última sílaba, for seguida de uma palavra, né, e não de um ponto, um sinal de pontuação. Então, aqui ocorre a transformação de Christos com acento agudo para Christos com acento grave. Tudo bem? Então, dito isso, vamos ver algumas observações que o autor nos traz aqui sobre essa questão da acentuação, tá? Primeiramente, com relação aos substantivos e aos verbos, existe uma diferença na acentuação. A acentuação dos verbos é chamada de
recessiva. Isso quer dizer o quê? Recessiva quer dizer que o acento nos verbos, ele sempre vai buscar ser o mais distante possível, estar o mais distante possível da última sílaba, tá? Ele sempre vai buscar a posição mais distante possível da última sílaba. A gente vai ver isso melhor quando a gente estiver vendo a questão dos verbos. Já no caso dos substantivos, não. O acento tende a ficar na mesma sílaba, no mesmo lugar em que ele se encontra no caso nominativo, que é o caso que você encontra no dicionário. Se você ainda não entende essa terminologia de nominativo, genitivo, não se preocupe que você vai entender isso melhor nas próximas lições, tudo bem? Uma outra observação importante é que o acento serve para indicar a sílaba tônica da palavra. Para nós, hoje, é assim que nós usamos o acento. Embora o acento originalmente marcasse o tom, né? O tom musical, principalmente, da língua grega. Ele servia para mostrar ou para marcar uma subida ou uma descida no tom da pronúncia. Mas para nós hoje, ele simplesmente é usado para indicar a ênfase, a tonicidade. Observe o uso desses acentos aqui. Vamos dar um zoom aqui para a gente observar melhor como é que faz isso aqui. Então veja aqui, não vai dar para fazer isso aqui que eu estou querendo, mas eu acho que dá para vocês visualizarem. Nós temos aqui esse versículo, né, de Apocalipse 1:7, que diz: Copsontai epauton passai hai filai desgeis nai. Amém. Observe esse verbo copsontai, que ele é um verbo que tem 3 sílabas e a última sílaba termina nesse ditongo ai, e para fins de acentuação, como nós já falamos, é considerado breve. Então nós temos um acento agudo aqui. Epauton, essa palavra nós vamos ver mais adiante, quando nós falarmos sobre elisão. E nós temos aqui um pronome que recebe um acento agudo na última sílaba, e esse acento é transformado em um grave, porque ele é seguido de uma palavra acentuada, que é a palavra passai, que recebe um acento circunflexo. Por quê? Porque a última é breve, como nós já falamos, então o acento aqui é circunflexo. Hai é uma palavra que não é acentuada, é um artigo, faz parte de um grupo de palavras que não recebe acento. Filai, acentuada, com acento grave, e teis, geis, também tem acento circunflexo, porque a vogal também é longa. Lembra que o acento circunflexo não pode cair numa vogal breve. Nai, amém. Por que aqui o nai recebe um acento agudo e não o grave? Justamente porque ele é seguido aqui por uma vírgula, né? Então há uma separação entre essas duas palavras aqui. As palavras proclíticas são palavras que não levam acento. Ele dá uma relação aqui de 10 palavras gregas que não são acentuadas, dentre elas o artigo ro, roi, re, hai, as preposições en, eis e ek ou ex, o advérbio de negação u, tá? E as suas variantes uk e ur, e também as conjunções ei e rous. São as palavras proclíticas, que nunca levam acentos. Além das palavras proclíticas, nós temos ainda as palavras enclíticas. Enclíticas
são palavras que depositam ou tendem a depositar o seu acento na palavra anterior. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, nós temos aqui o verbo eimi e femi, tá? Esse verbo, as suas formas, né? As formas desses verbos que nós vamos ver adiante também, elas muitas vezes são enclíticas, tá? Elas perdem o acento e o acento é assumido pela palavra anterior. Também a maioria das formas do pronome definido tis e ti, e algumas formas de pronomes pessoais. Ele dá o exemplo aqui desse versículo, né, de Filipenses 4:13. Panta isrio ento endinamunti me Christo. E aqui nós temos então esse pronome me, né, que deveria ser acentuado, mas o acento dele é assumido pela palavra anterior, que fica com dois acentos. O acento normal, que é aqui na sílaba mu, e o acento também da palavra enclítica ti, é o acento agudo, no caso, aqui. Também observe a colocação de aspiração e acento nas seguintes palavras. Ho, errete, karatesate, arri, huan, hexo. Então, veja aqui que nós temos... Peraí, que está desfocando um pouco aqui. Nós temos aqui essa palavrinha, que na verdade não é o artigo, tá? Mas é o pronome relativo, né? E ela tem acento. O artigo não tem acento, tá? E o pronome relativo tem. O errete, que também é acentuado com acento agudo. Kratesate, arri, huan, hexo. Quando as letras iniciais são maiúsculas, aspiração e acento são colocados na frente delas, tá? Então, a ideia é a seguinte aqui: antes de uma palavra que começa com a letra maiúscula, você coloca a aspiração e o acento antes da palavra e não em cima, tá? Você coloca antes da palavra, como você tem aqui esse exemplo, né? Herodes e Éfesos. Tudo bem? Então, essa foi a nossa lição de hoje sobre a acentuação. Eu creio que, à medida que nós prosseguirmos, você vai aprender algumas dessas regras também na própria observação do texto grego. Tudo bem? Então, se inscreva no canal, dê aí um like para que mais pessoas tenham acesso também a esse conteúdo.